30 segundos. Sua parte de imediato, vereador Périco. Obrigado, vereador Meneguzzi. O prefeito de Porto Alegre, segunda-feira, ele já tinha dito, na sexta, que ele iria voltar atrás, iria fechar todo o comércio e shoppings, tudo de Porto Alegre. Porque Porto Alegre, ele já tinha consciência de que iria chegar a bandeira vermelha. Por pressão, o governador não decretou bandeira vermelha nem em Porto Alegre, nem na região de Novo Hamburgo, que está pior do que nós aqui. Certo? Então, o governador amarelou. Ele manteve no laranja, ou laranjou. E aí deixou o prefeito de Porto Alegre no brete, porque ele ia recuar e não pôde recuar. Porque o governador não colocou bandeira vermelha, porque Porto Alegre, caros colegas, está muito pior do que Caxias do Sul, a grande Porto Alegre. Muito pior. E lá continuou bandeira laranja. Então, a questão de critérios, eu acho que tem que ser colocados. De novo, digo, não vou entrar na questão do mérito técnico, mas tem que ter critérios. Obrigado, vereador Meneguzzi. Obrigado, vereador Périco. Eu saudar todos que nos acompanham através das redes sociais, através do canal 16 da TV Câmara. A minha indignação, vereador Kiko, eu sei que o senhor não quis dizer o que o senhor disse, mas é em defesa dos profissionais da área de comunicação. Nós nunca vivemos um período tão difícil também para a área da comunicação. Muitos dos nossos colegas jornalistas foram demitidos, tiveram sua carga horária reduzida, seus salários reduzidos, estão trabalhando em casa. Os profissionais de comunicação, historicamente, são os que menos ganham. O salário de um profissional de comunicação realmente estuda-se, pós-graduação, se faz faculdade, os diplomados, né? Porque tem muita gente trabalhando na comunicação que é bicão de comunicação. Eu estou falando de jornalista diplomado, porque jornalista diplomado é o jornalista que tem que trabalhar no veículo de comunicação. Bicão não tem diploma. Quem paga o seu diploma é o jornalista que, às vezes, paga atrasado a sua faculdade, inclusive, paga mensalidade atrasada. Como foi o meu caso, que me formei pagando um semestre atrasado, porque não tinha recursos para poder pagar a minha faculdade. Então, quando se fala no veículo de comunicação que um governo dá recursos e compra a imprensa, é um pouco forte, por isso a minha... Eu sei que o senhor não quis dizer isso, foi no calor aqui da discussão. O senhor respeita a imprensa, e a imprensa sempre lhe respeitou, como respeita todos os vereadores. Agora, vamos pegar, assim, vereadores, deputados e gestores. Qual é a importância da imprensa num momento como esse? Fundamental. Se não fosse a imprensa, com seus jornalistas, com seus programas ao vivo, com as suas reportagens especiais, dando subsídios para a população pensar, refletir, enfim, dando subsídios até para a gente proceder, como utilizar a máscara, como lavar as mãos, entrevistando os gestores, o governador, os prefeitos. Olha, o governador, Eduardo Leite, tem aproveitado muito bem os espaços que são dados a ele, porque sabe se comunicar. O prefeito de Porto Alegre tem aproveitado muito bem os espaços que são dados a ele. E ninguém diz para o prefeito Marquesan, para o Eduardo, fale o que você quiser. Não. Os repórteres perguntam, questionam, tiram dúvidas, e o governador responde. E eu sou da opinião de que o jornalista, quem pergunta, conduz. Então, quem pergunta, conduz a entrevista. Não é o entrevistado que vai conduzir. E eles estão se comunicando bem. Eu quero trazer aqui a minha manifestação de respeito ao governador, que tem sido prudente, tem utilizado as mídias sociais para trazer uma comunicação efetiva das coisas. O prefeito de Porto Alegre também tem tido, e o nosso prefeito tem um outro perfil, mas também, na medida que pode, utiliza as redes sociais, utiliza os veículos de imprensa para poder comunicar. E isso só reverbera na população porque os veículos dão esse espaço e têm essa missão social. Evidentemente que, se um governo quer dar recursos para a verba publicitária, qual vai ser o gestor de um veículo de imprensa que vai dizer, não, eu não quero? A gente tem que questionar a utilização da verba publicitária. Deu 1 milhão, deu 2 milhões, deu 40 milhões... Mas não questionar o fato de o veículo receber essa verba e dizer que todos são comprados porque receberam a verba. Nos últimos anos aqui, os presidentes da Câmara também investiram em publicidade. Isso não quer dizer que os presidentes da Câmara compraram os colegas de imprensa, os veículos de imprensa. Então, nesse calor do debate, a gente tem que cuidar com o que a gente fala, porque é muito sério a gente dizer que os veículos foram comprados.
o governador Sartori, por exemplo, em 2016, ele investiu 3,5 milhões em publicidade, em campanha publicitária, para explicar a amplitude da crise financeira. Isso foi em 2016, no ano eleitoral. 3,5 milhões. Olha, é uma decisão do governo. Os veículos recebem essa verba e fazem dentro dos espaços comerciais, porque os veículos são comerciais. Então, é muito temeroso quando a gente, né, fala dessas, do tipo, cara, estão sendo comprados, porque coloca todos os jornalistas, todos os gestores da área de comunicação numa mesma vala, e parece que todo mundo, meu Deus, eu só vou elogiar o governador, só vou elogiar o prefeito, porque tem uma verba publicitária. Não. Aliás, é uma escassez de verbas. O governo do Estado tem investido algum recurso agora, dentro da lei, daquilo que pode. Algumas prefeituras têm utilizado esses recursos. Eu entendo que a Prefeitura de Caxias do Sul, mesmo com a crise, poderia utilizar mais recursos nos veículos de comunicação, principalmente para fazer campanhas de alerta na área da saúde, por exemplo, dentro da lei, dentro de um ano, que é um ano. Isso aí não é despesa, não é, assim, é uma situação que pode ajudar a população. E isso não quer dizer que, investindo, vai comprar um jornalista, um repórter, um apresentador. Pode ter até alguém que se corrompa nesse meio, mas assim a gente não pode fazer essa generalização, porque os veículos e os jornalistas, os repórteres, estão sendo muito importantes nesse momento de pandemia. Nós estamos há 4 meses e, olha, muita gente foi demitida, e aqueles que sobreviveram nos veículos de imprensa estão aí trabalhando diariamente na linha de frente, como enfermeiros, como auxiliares de enfermagem, como tantos outros que estão na linha de frente, e ainda com medo de perderem seus empregos logo ali, porque diminuíram radicalmente as verbas publicitárias para os veículos de imprensa. Radicalmente. Alguns veículos perderam tudo. E eu não sei como é que estão sobrevivendo e segurando seus funcionários jornalistas da área de comunicação. Então, nosso respeito aos profissionais de comunicação, aos gestores da área de comunicação. Eu acho que nem tudo é politicagem. À medida que o vereador Périco faz um vídeo e tem tantas visualizações, mérito do vereador Périco, mérito do que ele falou, o público acabou aceitando, compartilhando, enfim. Mas não acho que isso seja politicagem, porque cada um dá a sua opinião do jeito que pode dar. Agora, só porque é ano eleitoral, nós não vamos poder dar opinião, gravar vídeo, postar nada, porque tudo que a gente postar, tudo que a gente opinar, tudo que a gente fizer, vai ser politicagem. Então, mérito de quem grava, de quem tem opinião, de quem acessa o seu público, da maneira com que fala. Isso faz parte da democracia, Esse ano aqui a gente fica meio de braços, sei lá, não dá para fazer nada, porque tem eleição. Bom, então, não se trabalha mais em ano eleitoral, não se dá mais opinião, não se sugere mais projetos, não se faz mais nada em ano eleitoral, a gente só fica esperando a eleição. Só que os outros, sim, as pessoas ficam atacando, gravando, né, fazendo, mas também tem o seu direito de fazer isso. É normal que faça. Então, eu acho que nem tudo é politicagem. Entendo também que quando, vereadores, o que falta realmente, vereadora Paula, é uma unidade nacional, sabe? Nós temos um presidente que foi eleito legitimamente, ok, da democracia, se elegeu, pronto, assumiu. Mas ele tem feito um desserviço. Isso é culpa do nível nacional. Um presidente que não une, que não aproxima, que não faz com que as pessoas tenham um pensamento, não precisa ter um pensamento igual, fecha tudo ou não fecha, não, mas que una. E esse pensamento nacional de um presidente que não une gera todos esses atritos entre governadores e governadores, entre prefeitos e prefeitos, e aí nós estamos brigando pela mesma causa. Nós não queremos que as pessoas morram, nós queremos uma saúde, nós queremos que a economia ande, mas nós queremos, nós estamos brigando pela mesma coisa. Só que aí um presidente, ele desune. E no momento de crise, a gente vê quem são as nossas lideranças. E nesse momento de crise, nós estamos vendo que nós não temos liderança nacional. É um desserviço que o presidente está fazendo, e isso está refletindo nas relações entre governadores, prefeitos, nas ações políticas, infelizmente. Isso é a parte, vereador Kiko, por gentileza. Vereador, isso que o senhor falou, da desorientação do nosso do país, é o que eu falei. Os políticos hoje falam tudo, um fala uma coisa, fala outra. Agora, sobre a imprensa, o senhor já pegou em cima da minha fala, posso ter me pronunciado equivocadamente, mas quem é que está desorientando mais a população em nível nacional?
que está deixando perdido um pouco? É a imprensa também. A imprensa, ela deixa, não é todos, mas ela emite opiniões e tem que emitir opiniões. E também divide opiniões nas ideias deles, nas opiniões. Divide. Eles falam, concordo, discordo, isso é normal. A própria imprensa também está emitindo opinião e a população não está concordando. Então, as coisas estão muito equivocadas no nosso Brasil. E enquanto estiver um povo de um lado, outro do outro, esquerda, direita, nunca vamos ter alguém de consenso que domine essa nação. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. E tenhamos, né, essa consciência de eu sei que parece meio óbvio falar de união nesse momento, mas todos nós estamos lutando pela mesma causa, né? Nem tudo é politicagem, nem tudo é aproveitamento político. Na verdade, a gente tem que respeitar as opiniões. E falta essa liderança nacional, e eu acho que tem faltado, vereador Périco, também uma liderança local, né? Eu entendo que quem deveria puxar realmente essa reunião com o governador, essas questões estaduais, essas questões da cidade, seria o prefeito de Caxias. Todos os prefeitos estão puxando isso. Só em Caxias que o prefeito não puxa. É isso.